a carta às brasileiras e aos brasileiros, a carta à democracia, e eu fui lá buscar entre os 920 mil signatários, o senhor está lá, Marco Aurélio Mello, assinou a carta à democracia que está sendo lida neste momento. Ministro, queria começar justamente perguntando sobre isso. Por que o senhor assinou? O senhor vê algum tipo de risco à democracia brasileira nesse momento? Entende que as falas do presidente Jair Bolsonaro, elas são realmente uma ameaça à democracia brasileira? Olha, às vezes é preciso reafirmar o óbvio. E o que é o óbvio? Que o Estado Democrático de Direito veio para ficar. Em 1988, com a Constituição dita cidadã, por Ulisses Guimarães, nós passamos a ter um regime essencialmente democrático. E, evidentemente, não somos saudosistas, considerada a época de exceção. Eu assinei o óbvio, mas para reafirmar, principalmente aos desavisados, que nós vivemos em uma democracia e que o sistema eleitoral é um sistema consistente, o sistema da urna eletrônica. Mas o senhor acha que há um risco à democracia, por exemplo, nas falas do presidente Bolsonaro? Porque essa carta não é endereçada a ele, só que até conversando com os organizadores, dizem, claro que ela foi motivada pelas recentes falas, não só recentes, né? Eu acho que não recentes, mas pelas falas do presidente Jair Bolsonaro, sempre falando sobre a insegurança na avaliação dele do sistema eleitoral brasileiro, que se realmente o resultado for diferente, ele vai questionar. O senhor vê algum tipo de ameaça à democracia nas falas do presidente Bolsonaro recentes? Olha, por educação na minha família e também pela minha vida, eu formei um perfil otimista, um perfil que presume sempre o que normalmente ocorre, não extravagante, não aquilo que fuja aos contornos em si da nossa Constituição Federal. Não há risco em si para a democracia. Eu creio que todos compreendem assim, civis e militares. E, evidentemente, nós estamos atuando. Agora, o presidente da República, foi eleito pelo povo brasileiro em 2018, ele tem um perfil que é um perfil que gosta, é afeito em si a crises. E toda vez que há uma crise, ele está nos jornais. E aí se esquece até mesmo um pouco o que o governo vem fazendo de positivo. E também um manifesto com mais de 100 entidades, né? Fiesp, OAB, entidades empresariais, centrais sindicais, entidades da sociedade civil. Queria, na avaliação do senhor, qual que é o peso desses dois documentos, peso histórico, nesse momento? O senhor é um dos signatários. Voltar um pouco numa avaliação do senhor, que ocupou o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, conhece a história do Brasil, qual que é o peso e o significado desses dois documentos? Escancarar em si o quadro vivenciado e ter o povo brasileiro, todo o poder emana do povo brasileiro, alerta quanto às circunstâncias. Agora, não creio que haja campo, depois desses anos de democracia, para não se aceitar o resultado das eleições. Repetiu-se com a carta agora de 2022, lida no dia de hoje, que é o dia dos cursos jurídicos, da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Tivemos Faculdade de Direito em Olinda e também em São Paulo. Repetiu-se o que ocorreu em 1970, mas em 1970 o quadro era totalmente diferente, porque ainda estávamos no regime de exceção e não no regime democrático por excelência, como é o nosso atualmente. Agora, o que eu quero ressaltar, e o faço também num alerta, é que a repercussão internacional de uma crise interna é péssima.
em termos de segurança dos investidores estrangeiros e que nós precisamos nos acostumar com a ordem natural do procedimento, ou seja, com a ordem natural das coisas, e perceber que é uma democracia. Deferido o registro da candidatura, a pessoa, o cidadão disputa um cargo, não para servir do cargo, mas para, mediante o cargo ocupado, servir aos concidadãos. E aí, se não há o sucesso, evidentemente, é preciso que a pessoa compreenda que o resultado foi um resultado normal e aguarde, talvez, um pleito futuro. O senhor está falando da carta, da repercussão também disso, não só da carta, né? Eu acho que da questão do ameaça à democracia. O senhor acha que essa carta, ela pode ter algum impacto eleitoral, por exemplo? A gente tem agora 900, deixa eu até atualizar aqui que está mudando toda hora, quase 930 mil assinaturas dessa carta. O senhor acha que isso pode ter algum impacto eleitoral? Não será maior do que a ressuscitação política do ex-presidente Lula, que, a meu ver, gerou uma polarização e dificultou em muito o surgimento de um outro nome. Mas foi decidido na última trincheira da cidadania, que é o Supremo, votei vencido e devo aceitar o convencimento da maioria. A carta, se vou repetir, apenas escancara que o Estado é democrático de direito, que a democracia veio para ficar em 1988, a partir, evidentemente, de 1985, e que não há espaço para retrocesso. O retrocesso é algo que está excomungado. Nós devemos pensar em avançar, e avançar em termos de Estado de Direito e avançar em termos de democracia. Que o presidente Jair Bolsonaro, com a candidatura à reeleição, compreenda esse contexto e compreenda que, no caso, nós temos um sistema que precisa ser observado. Foi assim que ele foi eleito deputado federal, foi assim que ele veio a ser eleito presidente da República. O senhor minimizou, desde o início aqui, o senhor está minimizando os riscos, né? A democracia, o ataque às urnas. Mas quando a sociedade se reúne, tem que fazer uma carta, tem que fazer um manifesto, tem que fazer um ato, tem que mostrar, tem que defender uma coisa que não precisava, né? A gente não devia estar neste momento debatendo se a democracia é boa ou é ruim. A gente não devia estar fazendo um ato para defender a democracia, né? Entendo que o Brasil tem outros problemas muito mais sérios, muito mais concretos hoje, né? A fome, a miséria, cada vez mais gente entrando na linha da pobreza, o desemprego que ninguém consegue resolver. Mas não, o país tem que parar, juntar as entidades, juntar os intelectuais, juntar a USP, juntar a Fiesp para defender a democracia. Por que então, ministro, se o senhor não vê risco, se não há risco nenhum para a democracia, se o senhor acha que o Bolsonaro não representa esse risco, por que então está acontecendo tudo isso? Simplesmente para lançar no cenário nacional um alerta quanto à impossibilidade de vir-se a ter um movimento contrário ao arcabouço normativo constitucional. Reafirmou-se na carta, para mim, o óbvio, o que é corriqueiro em um Estado democrático de direito. Mas se reafirmou. Agora, não devemos esquecer também que há um hiato muito grande entre o formal e a realidade. E quando surge alguma coisa, surge porque houve uma causa. A causa foi justamente essa: o próprio presidente da República dizer simplesmente que não aceitaria um resultado negativo. Como? Que perfil democrático é esse? Quando você concorre para vencer ou para ser derrotado. E nós precisamos conviver também com os resultados que não são positivos. Agora, tudo eu atribuo
ao estilo do presidente, a um simples arrobo de retórica do presidente. E parece que ele é afeito, como eu disse, que ele gosta muito das crises, porque com as crises ele está nas principais manchetes dos periódicos.